Gente, eu acho que nunca na minha vida eu quis tanto saber a opinião de vocês sobre um assunto que, de duas uma, ou vai se tornar uma grande história do folclore brasileiro, como eu já disse no último vídeo reagindo à história do Mike Leão, ou a gente tá diante de um dos maiores surtos coletivos que, inclusive, eu faço parte. Eu quase acreditei no Mike Leão. Eu não acreditei que era OVNI, mas eu acreditei que ele realmente achou que viu um OVNI. E na real, eu acho que eu ainda acho isso. Mas assim, eu quero muito saber a opinião de vocês, porque, cara, a reviravolta que esse caso vem tomando nos últimos dias tá me assustando, porque tá envolvendo morte de animais. Tá envolvendo surto, supostamente, né, um grande surto. A pessoa precisou ser afastada das redes, a polícia foi envolvida e a gente vai tentar entender tudo isso aos poucos, porque na minha opinião tudo começou quando o Mike passou a ser desmentido nas redes, e eu vou colocar muitas aspas aqui porque, cara, eu já nem sei no que eu acredito mais, entendeu? A gente vai ver que de fato uma narrativa foi criada, né? E aí acabou que ele viralizou horrores, quase 3 milhões de seguidores, cadê o perfil do Mike? Aqui agora já caiu um pouco, mas chegou a beirar ali os quase 3 milhões de seguidores no Instagram, fora nas outras redes. E diante de tamanho sucesso, ele começou a fechar muitas publis. Vocês podem ver aqui, ó, publi atrás de publi, porque o cara tava vindo, ó, de 1 milhão de likes, 270, 800, gente, ele estava muito engajado, até vir o vídeo do Henrique Pereira desmascarando a suposta farsa. Ele fez isso enquanto o Mike estava no seu auge, então o Mike foi para São Paulo, ele foi viver a fama, né? Que é um pouco contraditório, porque ele estava falando ali que ele não ia dar entrevista e depois de determinado momento, eu acho, tá? E aqui, gente, minha opinião sempre, né? Porque só tenho eu falando aqui. Eu acho que o Mike é um cara simples, né? Um cara que vive na fazenda, resgatava animais, tal. Quando ele se viu diante de tanta oportunidade, e a gente sabe que a publicidade brasileira, eu posso falar com propriedade, porque eu sou formada em publicidade, já trabalhei em agência, nós somos grandes parasitas. O que mais tem no Brasil é a agência, querendo agenciar influenciador, Mike Leão, topo. Todo mundo tá falando dele. Provavelmente ele passou a ser agenciado, ele passou a ter uma equipe, até onde eu entendi, porque ele vai falar o termo equipe algumas vezes nos vídeos que a gente vai ver. Ele foi pra São Paulo viver a fama, gente. Então foi fazer publi, foi conhecer famoso e foi no Domingo Legal do Celso Portiolli. Na minha opinião, foi aqui que as coisas começaram a dar muito ruim pro Mike. Só que enquanto ele estava em São Paulo, Henrique Pereira estava fazendo esse vídeo aqui. Certo? Eu tô gravando a tela do celular porque aí usa a melhor câmera e tá aí o objeto, o suposto OVNI que ele está falando aí nos vídeos dele, que tá viralizando, certo? Como vocês podem ver. Se você dá mais um, ele fica bem colorido. Eu tô usando um S26 Ultra, como vocês podem ver, certo? Tô na frente da casa dele, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Isso é pra mostrar que infelizmente aí mais de 3 milhões de pessoas aí foram enganadas, certo? Será que você foi uma pessoa enganada também? Eu, quando vi esse vídeo do Henrique Pereira, de primeira, assim, eu não acreditei muito porque eu achei diferente. Eu não sei se é porque dentro de mim também eu queria acreditar que era realmente ET. Talvez. E a gente vê aqui nos comentários, ó, as luzes totalmente diferentes das do caso. Tem gente que acreditou que ia comer picanha e comeu abóbora. Eu fico me perguntando por que tanto empenho pra desmentir o que o cara viu? Por que tanto interesse? Caraca, 60 mil likes. Porque tem um monte de otário que acredita. Então, gente, o Brasil está dividido. Agora, eu não acho tanto que o Brasil está dividido. Porque, como eu disse, depois que esse vídeo saiu, muita gente não ficou mais do lado do Mike. E eu acho que esse vídeo saiu poucos minutos antes dele fazer a participação no Celso Portiolli, que a equipe do programa, a produção, não sei explicar o porquê exatamente, resolveu exibir o vídeo do Henrique Pereira ao vivo pro Mike Leão. E eu senti que a partir daí, cara, a aura dele começou a murchar aqui, porque eu acho que ele não esperava que ele ia ser contrariado e ele foi, né? Celso Portiolli convida Mike Leão para dar entrevista no Domingo Legal, mas coloca no ar o vídeo do Natala Driver, desmentindo o caso e deixando o jovem paranaense completamente envergonhado ao vivo e sem saber o que responder para o Brasil. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a minha câmera, certo? Mais luzes do lado. Eu tô gravando a tela do celular porque aí usa a melhor câmera e tá aí o objeto, o suposto OVNI que ele está falando aí nos vídeos dele, que tá viralizando, certo? Como vocês podem ver. Se você dá mais um, ele fica bem colorido e sempre está aqui para todo mundo ver, e ele sempre viu, sempre acompanhou. Enfim, e aí, gente, isso aqui foi postado no Twitter, né? Vocês sabem que o Twitter é o esgoto da humanidade e a galera acabou com a raça de Mike Leão, né? Aqui, ó. Gente se empenhando aqui, ó,
para fazer chacota de Mike, inclusive comparando ele à grávida de Taubaté. Muita gente pediu pro Celso Portiolli ter chamado a Cris Flores, que tava no dia, né, acho que foi ela que desmascarou a grávida de Taubaté. Enfim, pra mim, tudo começou a desandar aí. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim parar no Redcast? Por que eu peguei esse link? Não tô entendendo. Mas eu nem tava sabendo, porque TV pra mim, assim, é uma coisa assim, que eu só vejo futebol. Eu também não assisto TV aberta, mas como que eu fiquei sabendo disso? Porque a produção... Ah, tá, entendi por que eu estou no Redcast. Meu Deus do céu, por um minuto eu tive um mini derrame. Edson Boaventura é esse tal desse ufólogo. Ele teve uma experiência muito forte com a mãe dele. Gente, eu descobri que eu sei tudo sobre ETs, velho. Eu sei quem são as pessoas. Esse cara teve uma questão com a mãe dele quando ele era pequeno. Eles viviam numa área meio rural. A mãe dele foi estender roupa. Aconteceu alguma coisa, ela gritou. Quando eles foram acudir, eles viram uma nave, viram ETs. Ele teve uma experiência. E ele é um cara que trabalha no banco. E nas horas vagas dele, ele busca entender melhor sobre o que ele viu. Justo. Quanto mais mexe na bosta, mais ela fede. O ufólogo Edson Boaventura disse que Mike pediu para a produção do Domingo Legal não permitir a ida dele no programa. Quando Mike foi questionado por Edson, ele desconversou e apagou todas as mensagens que tinha com o ufólogo. Agora, será que na época em que Edson era criança e tivesse um celular, ele ia conseguir filmar o OVNI? Será que ele ia estar sendo chamado para o Redcast se ele não tivesse filmado o OVNI, tivesse filmado a cara dele? Até aqui, a galera tava querendo descredibilizar muito o Mike por isso, né? Tipo, beleza que talvez sejam as luzes do camping, mas será também que, poxa, você podia ter ajudado a gente ao invés de filmar a sua cara, filmar o OVNI passando no teto da sua casa. Muita gente questionou ele por isso e esse ufólogo, com razão, falou, poxa, por que você tá com medo, né? Tipo, eu sou um cara que tô buscando respostas também, por que você não queria eu do lado de você lá no Domingo Legal? E a gente nunca vai saber, só o Mike Leão vai saber responder isso. E aí ele começou a receber convites para muitos lugares, inclusive pro Inteligência Limitada do Vilela, né, que é um podcast muito famoso. E aí o Vilela deixou vazar a seguinte informação. Que vai desvendar esse mistério, porque eu não vim aqui pra isso. E só pra explicar, Aham. a gente tá... Não sei se a produtora ainda tá aqui. Sim. Tá aí a Andréia ou já foi? Tá aqui? A Andréia, se puder vir até o microfone. A gente tá desde o começo do caso, atrás do Mike. A gente conseguiu Sim. falar com ele várias vezes, através do Luciano também, né? Sim. A princípio ele topou, aí depois queria cachê, a gente explicou que a gente não pagava cachê. Esse aqui, pra quem não lembra, é o Luciano Tigre, aquele biólogo que foi biólogo eu não sei porque eu tô chamando ele de biólogo, mas ele é um especialista em sobrevivência na selva, um cara respeitado na área. Ele foi lá investigar e até onde eu entendi, ele tava meio que do lado do Mike. Tanto que ele foi entrevistar a galera da suposta chácara e a galera da chácara falou, não foi nós. Só que agora a galera da chácara tá falando pro outro influenciador no telefone que vou apagar as luzes e ver aí se era nós. E aí meio que era. Muitas informações confusas. E aí o Vilela, que é o host desse podcast, ele convidou o Mike pra estar presente nesse dia. Só que o Mike meio que falou, só vou se tiver cachê, só vou se vocês me pagarem, o que, de novo, eu não julgo. Porque eu lembro que eu assisti um stories dele falando, cara, eu não quero também, mas se me pagarem eu vou. Capitalismo. Aí agora o cara não pode ir, porque pagou. Por enquanto, gente, tô fazendo a advogada do diabo, tá? Vocês vão ver que vai ter uma hora que vai ficar difícil. Mas por enquanto, eu ainda tô conseguindo entender o lado do Mike. A gente explicou que a gente não pagava cachê. Ah, mas se não for se não for presencial, pode ser sem cachê? Ah, vou ver, fala com o meu assessor. Sim. A gente tentou falar com ele. Tentou hoje falar de com novo. ele e depois não teve mais resposta. Mas a gente se deu todos. Não é, André? A gente deu todas as. Fala aí, por favor. A gente chamou ele várias vezes, né? Chamou várias vezes pra ele dar a versão dele. Ó, tem um negocinho que chama. Isso, microfone, isso. A gente chamou o Mike várias vezes pra dar a versão dele sobre o caso, né? A gente deu várias oportunidades, mas ele não. A princípio ele queria, né, falar com a gente. Aí depois que entrou o Celso Portiolli, eu acho que aí falou que era só com cachê. A gente fala, a gente não paga cachê, não é um programa de televisão, aqui é uma entrevista, você vai ter a sua versão, até porque tem gente lá que vai dar outra versão. Aí falar, remota eu vou ver, aí estou cansado, né, tá estafado, não aguenta mais falar sobre isso. E estamos até agora esperando, até hoje ainda pode ser que ele apareça. E é isso. E enquanto isso, ele sendo super chacota, né, gente? Quem assistiu meu último vídeo viu que eu tava, que bom que os ETs deram fama para uma pessoa que merece a fama, né? Porque pra mim, até onde eu entendi, o Mike era um cara que trabalhava ali na fazendinha dele,
não fazia mal pra ninguém, eu ainda acho isso, tá? E resgatava animais, certo? Certo. Pessoas começaram a fazer chacota com ele? Começaram. Só que, cara, eu achei meio chata a resposta dele pra essas pessoas, assim, achei meio imaturo. Um monte de página postando Mike, leão desmascarado. E daí entra no meu perfil, tá de cara com uma publi pra Copa do SBT. Ai, deve ser tão difícil pra vocês. Meu Deus. Sim, gente, que veio mais desmoralização dessa, das outras emissoras. Que elas me contratem pra mais coisa. Eu quero ser desmoralizado desse jeito. Eu entrar na emissora, pá, um contrato. Mas aí, por outro lado também, será que ele tá tão errado assim? Ele só está sendo uma gay venenosa que tá jogando um shade nas suas haters, talvez. Porque deve ser um saco você alcançar a proporção e a dimensão que o Mike alcançou de fama, digamos assim, né? Fama. Visibilidade, né? Talvez não seja fama a palavra, mas ele ganhou muita visibilidade, ele começou a optar por monetizar com isso, e aí veio uma chuva de ódio, né? Como tudo na internet, né? É impressionante esse fenômeno da internet, onde a gente do nada ama uma pessoa, depois a gente odeia uma pessoa, aí depois a gente começa a ter dó dela, aí ama de novo, aí odeia. Não deve ser fácil para quem nunca teve essa exposição bizarra, ou quem nunca viralizou e nunca recebeu. Não deve ser fácil. Tanto que, depois que ele voltou de São Paulo e chegou na sua fazenda, gente, eu não sei o que pensar sobre esse vídeo. De verdade, só assiste. Margarida, gente, mataram ela. Estão tentando me silenciar. Cheguei hoje em casa e mataram meus animais ontem. Gente, tem um bichinho meu morto. Mataram uma Margarida, gente, mataram ela. Meu Deus, meu amor. Gente, por que vocês são assim? Por quê? Ai, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, gente. Não é possível. Não é possível. Meu Deus, gente. Por que vocês são assim? Vocês são uns monstros. Eles não fizeram nada. Por que, gente? Vocês são horríveis. Por que machucar eles, gente? Por que vocês fizeram isso com ela? Eu vou ter que colocar blur porque eu não sei nem o que falar. É tudo muito estranho pra mim. Porque alguns vídeos que estão vazando na internet de ex-seguidores dele diziam que ele já falava que esse animal estava doente, que alguns animais estavam desvivendo, né, porque estavam doentes. A outra coisa que eu acho muito estranho é a legenda. Preciso de ajuda, gente, por favor, eu não aguento mais. O próximo sou eu. Preciso de câmeras, alguma empresa que possa ajudar, câmeras nos pastos, nas casinhas, preciso de ajuda. Ao mesmo tempo que eu não quero acreditar que ele esteja mentindo, difícil julgar, né, a atitude da pessoa. Eu não sei se pedir câmeras para empresas nesse momento, num vídeo chorando, mostrando um animal desvivido, assim, eu acho apelativo, porém, não é porque essa não é a minha personalidade que não seja a personalidade dele, né? Hoje em dia, gente, né? A gente tá vendo aí os nossos grandes influenciadores. A gente já teve influenciadora filmando, postando foto do filho na UTI, sabe? Então, eu não sei até onde a gente também já normalizou essas coisas, expor tudo 100%, chorar na frente das câmeras, dramatizar na frente das câmeras. Mas eu não sei, eu acho que... é por isso que eu tô falando, eu preciso muito ouvir a opinião de vocês, porque eu tô muito... Porque se isso aqui for uma encenação, é muito sério, é muito perverso, e eu não quero acreditar nisso. Não quero acreditar que um cara, que nem sabia se ele ia viralizar ou não, filmou uns supostos OVNIs, ganhou essa proporção em cima de uma mentira, é que a chance de ter chego nessas proporções, eu não sei se era tão grande assim, sabe? E ao mesmo tempo, se alguém realmente invadiu a propriedade dele e fez isso com os animais, polícia, né? Que foi o mais óbvio a se fazer, tanto que foi o que ele fez. Ele chamou a polícia, ou a polícia apareceu lá, eu não sei. Urgente, Mike Leão acaba de postar vídeo com policiais. Como a PCPR foi acionada para averiguar o caso, se for comprovado que Mike mentiu que alguém matou seu animal e que forjou uma ameaça, o jovem pode responder criminalmente por falsa comunicação de crime. Invadirem a propriedade do Michael, vão responder criminalmente por isso. Quem constranger o Michael e quem colocar em risco a saúde e a integridade física desses animais, com esses drones, assustando os animais, também vai ser responsabilizado criminalmente com todo o rigor da lei penal. O fato de que a gente vem aqui para apurar, até porque um animal dele morreu, né, veio ser feito aqui o trabalho de polícia judiciária do Dr. Guilherme, e a gente encontra as cercas danificadas, da galera invadindo, tudo quebrado, um monte de drone vem aqui, assusta os animais batendo nas cercas, batendo entre si, estressados, então assim, limite, chega, entendeu? Isso aí quem tá falando não sou eu, não é o Mike.
É uma terceira pessoa. E aí, quando é um policial falando que ele chegou lá, cercas danificadas, animais se debatendo, drones invadindo a propriedade, aí eu já acho muito sério, né? Que será que uma pessoa só, que acabou de chegar de São Paulo, conseguiria tá voando vários drones na frente dos policiais, tá fazendo essa dramatização toda, ter feito isso com o próprio animal? Eu não consigo acreditar. Eu sei que tem gente que vai escrever aqui, ai, cara, mas você é muito inocente, e que não sei o quê. Mano, vocês conseguem acreditar nisso? Eu sei que o ser humano é podre, mas uma pessoa, pra ela bolar todo esse plano maquiavélico, se é que o Mike realmente bolou todo esse plano maquiavélico, seria meio burrice, né? Eu acredito que isso seria meio burrice. Porque é isso. Ele pode responder criminalmente. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Esse aqui é o meu HD. Eu vou entregar para autoridades, para eles analisarem desde o dia do OVNI, ali, daquele objeto que a gente não sabe o que é, tá? Eu vou entregar para eles, porque vocês falaram que pode ser que esteja alguma coisa. E de hoje também, eu não vou mostrar nada para vocês aqui. Eu vou deixar para a polícia ver isso aqui. Eu já desmontei as minhas câmeras, esse HD vai para lá. Eu não vou coisar nada, gente, porque isso daqui, tem gente que tá louco por causa disso daqui. Eu vi um monte de gente falando agora aqui na DM que vai vir buscar esse HD, que vai vir assaltar minha casa, que vai quebrar a porta, então eu vou entregar isso. O que a gente entendeu nesse vídeo? Isso aqui é o HD que tem as filmagens das câmeras dele. Ele tava pedindo câmeras para as empresas, mas eu acho que é câmeras para colocar no pasto. A propriedade dele é muito grande, né? Eu acho que a câmera que ele tem é para vigiar o perímetro da casa, para manter a segurança dele. Agora, dos animais, eu acredito que ele não tem câmera em cada canto de cada pasto, de cada esquina, de cada árvore. Eu acho que é isso que ele queria, monitorar a área como um todo, porque até onde a gente entendeu, tinha gente invadindo a propriedade dele desde o dia seguinte de que viralizou tudo. Então, se o que ele tá falando é verdade, gente, é muito sério. Por que a gente tá assumindo automaticamente que ele é maluco? Porque as pessoas estão assumindo que ele é maluco, ó. Esse cara tinha que ser internado, é completamente lunático e periga fazer mal aos animais dele só pra ganhar seguidores. Ontem, Mike Leão fala que mataram um animal dele e hoje ele vai e queima o HD com as imagens. Isso aqui, o que o Rodrigues falou, faz sentido, né? Porque se invadiram a casa dele e mataram a cabra, o mínimo que você tem são as imagens. Só que aí, gente, parece que ele queimou. É assim, amigos, se continuarem mandando essas mensagens dizendo que vão vir invadir minha casa, que vão vir pegar esse HD, eu vou pegar um tonel ali de gasolina e eu vou queimar ele na gasolina. Aí vocês não vão saber mais nada mesmo. E é o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Juro por Deus, eu acho que eu vou fazer isso pra mim poder ter paz e meus bichos também. Acaba o assunto daí. Eles estão fazendo isso, gente, pra pegar o HD da câmera. Essa galera aí que tá me ameaçando, que tá vindo aqui em casa com um carro escuro, não é pra me, como que fala, pra credibilizar. Eles querem a filmagem do HD, porque o HD, as imagens ali realmente não aparece nada demais, assim, nem sombra, nada. Mas eles, não sei se eles podem editar, fazer alguma coisa que talvez eu nem saiba mexer, porque eu não sou muito bom com tecnologias. Eles querem o HD, eu vou queimar. Juro por Deus, gente, acho que eu vou queimar, daí ninguém... Tá tudo bem, me chamem de mentiroso, tá tudo certo. Aí eu vou ter paz. Eu acho que eu vou queimar mesmo. Melhor coisa que eu faço. Gente, eu vou fazer isso, ó. Gasolina. Ele queimou o HD da casa das câmeras que filmaram. Ele queimou, galera. Mas eu não tô mentindo, gente. Eu não tô mentindo. Ai, preciso ir pra um hospital, gente. Eu não tô pensando. Eu tô com uns pensamentos estranhos. Eu não sou assim. Gente. Eu não aguento mais. E aí, gente, depois que eu assisti isso e li os comentários, tá ligado? Uma galera verificada. Muito provável que ele não aguente o rajadão que ele mesmo criou e se parta dessa pra outra. Aí não me venham com lei Mike Leão pra um cara que cavou essa falta. Putz, cara, eu preciso muito da opinião de vocês, porque eu não consigo olhar pra isso aqui e achar que ele merece. Ok, se ele forjou tudo isso e eu espero que a polícia investigue, é muito sério? É. Mas a pessoa tá claramente num sofrimento psíquico. Eu não acho que existe uma pessoa psicopata nesse ponto pra ficar nesse estado, assim. E eu não acredito que existe um psicopata tão burro também, de tipo, vou ficar famoso por 2 dias, depois minha vida acabou. Inventar que OVNI... Eu, assistindo as gravações dele, gente, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, assistam o meu último vídeo. Eu achei tudo muito verdadeiro. Eu vou falar pra vocês o que eu acho que aconteceu com o Mike.
Tem mais coisa pra ver aqui antes que eu fale isso? Ah, tem a nota oficial, gente. Nota oficial. Devido aos últimos acontecimentos com o influenciador Mike Leão, o Alcântara Assessoria, responsável pelo seu assessoramento administrativo e comercial, optamos por afastar o Mike Leão das redes sociais. Nossa principal preocupação é com a integridade física, mental e emocional dele e de sua família. Nos comprometemos a zelar por isso, dentro dos limites, enquanto assessoria. Aos seguidores que estão preocupados com o Mike, ele já foi acolhido e está mais calmo. Estamos fazendo de tudo para cuidar dele no momento. Agradecemos imensamente os e-mails, as mensagens e as palavras de carinho e conforto. Em breve o Mike retornará com suas atividades aqui no Instagram, mostrando o seu jeito de ser, fazendo suas publis e fazendo muito conteúdo de qualidade. Caso ele seja um charlatão ou não, eu vou falar pra vocês o que eu acho que acontece quando a gente vive experiências sobrenaturais. Porque eu tenho relatos aqui no meu canal e até me questionaram, né? Ah, Carol, por que você não acredita mais em ETs? Aconteceu alguma coisa? Ou o que você falou era mentira? E não, cara, o que eu vivi foi 100% real. Na minha cabeça, eu consigo lembrar da sensação, lembrar exatamente passo a passo como eu me senti, como foi aquilo, como foi descobrir o insight, o momento de tipo, caramba, será que é isso mesmo que aconteceu comigo? Vivi 3 experiências, gente. 2 delas foram em sonho. Eu tive uma paralisia do sonho, onde eu sonhei que quem tava me sufocando foi um extraterrestre. E isso é muito louco, eu tô rindo, porque paralisia do sono é um ótimo exemplo pra eu usar aqui nessa situação do Mike. Quem nunca viveu, vai pesquisar sobre. É um fenômeno muito comum e psicologicamente explicável. Muitas pessoas que passam por paralisia do sono, e no meu caso foi eu tava deitada na cama, acordei no auge do meu sonho, e sonhar, eu acredito que todo mundo que tá assistindo esse filme, esse vídeo, já sonhou, né? Sonhar é a nossa mente produzindo imagens, né? Alucinando, talvez? Não sei qual que é o termo. Mas sonhando, reproduzindo ali imagens. Eu tava no auge do sono REM, que é aquele sono mais profundo onde o seu cérebro sonha. Eu acordei, meu corpo acordou, ou pelo menos foi a sensação que eu tive, de que eu estava acordada aqui, não era nesse quarto, né, mas num quarto. E aí eu olhei pro canto, eu não conseguia olhar, né, eu tava travada. Você acorda, mas seu corpo não se mexe, porém você ainda tá no sono REM, então seu cérebro ainda tá produzindo imagens. Eu começo a sentir uma presença maligna. E essa presença maligna começa a subir na minha cama, eu sinto ela subindo na minha cama, consigo ver a sombra dela, e quando ela se aproxima, ela era uma extraterrestre. Foi depois dessa experiência que eu tive que eu fiquei muito psicopata com extraterrestre. E depois eu também tive uma outra experiência em que eu sonhei que eu estava sendo abduzida, e que aí tinha uns ETs fazendo experiências em mim. E aí quando eles viram que eu acordei, né, no meio da cirurgia que eles estavam fazendo. E aí eu comecei a me mexer, e aí eu vi, né, que eram 3 seres que não eram deste planeta. Eles sacaram uma seringa e colocaram um líquido em mim. Eu escutei o barulhinho entrando. E aí eu não lembrei mais. Acordei no dia seguinte, não lembrava desse sonho, fui lá, fiz o meu xixi, fui escovar meus dentes. Quando eu fui escovar os dentes, eu olhei no meu pescoço e senti um negocinho preto. Aí eu falei, caramba, eu dormi comendo chocolate. Que porca, né? Tô toda suja de chocolate. Quando eu arranquei o negocinho preto, ele era uma casquinha. Como se eu tivesse furado meu pescoço e formado uma casquinha de sangue. Quando eu arranquei essa casquinha, eu lembrei imediatamente do sonho. Isso pra mim foi muito bizarro, e aí isso também me deixou psicopática. Será que eu realmente fui abduzida, gente? Vocês escutando esse relato meu. A minha terceira vez não foi em sonho, mas eu acho que nem vale eu falar aqui, porque foi uma parada que eu experienciei com outras pessoas no meu trabalho, quando eu era comissária, no avião. Vou contar no TikTok. Vai me seguir lá no TikTok pra vocês ouvirem esse relato. Agora, vocês acham, honestamente, hoje, eu, uma Caroline mais madura, uma Caroline que tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre psicologia, que tive a oportunidade de fazer mais terapia, né, e conhecer outras vertentes da psicologia, vocês acham que realmente a única explicação para, na minha paralisia do sono, eu ter visto um ET, e no sonho que eu fui abduzida, que foi uma parada muito real, e se você perguntar pra mim, Carol, você foi ou não foi abduzida? Pra mim eu fui abduzida, mas como que eu vou provar isso pra você? Como que eu vou provar uma parada subjetiva de uma maneira objetiva? Eu não tenho como provar, então se eu não tenho como comprovar, eu tenho que deixar ali, ó, pequena possibilidade que seja de que aquilo não tenha sido realmente uma abdução alienígena, de que tenha sido talvez obra da minha mente, do meu inconsciente. Gente, a nossa mente prega peças o tempo inteiro. Nós, como humanidade, a gente tem uma tendência, e isso é estudado. A psicologia chama isso de apofenia, que é quando a gente começa a fazer links, enxergar padrões e significados em coisas que o nosso próprio cérebro ainda não identificou. Que, na verdade, elas são coincidências que parecem simbólicas e a nossa mente busca trazer um
um nome para aquilo, né? Uma ligação para aquilo. E falando desse jeito é muito confuso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu perdi meu passaporte antes de voltar pro Canadá. Eu perdi meu passaporte, fiquei arrasada. Falei, cara, um dia antes da viagem, então eu perdi a viagem. Cara, perdi meu passaporte, tive que refazer o passaporte, refazer o visto. E esse processo foi um processo burocrático. Então eu tive que achar um lugar em São Paulo, essa cidade gigante, para fazer um passaporte. Não tinha. Só tinha data para 2, 3 meses depois. O visto americano, então, só tinha para outubro. Então eu comecei a pesquisar desesperada lugares para fazer meu passaporte e meu visto o mais rápido possível. Para o passaporte, que é o primeiro passo, a única cidade do estado de São Paulo que tinha a data mais próxima era, coincidentemente, a cidade da minha avó. Primeira coincidência. Segunda coincidência, na semana que eu fui lá ficar com a minha avó, que é uma senhora de quase 90 anos, coincidentemente, a minha tia e a minha prima, que moram do lado dela, não estavam lá naquela noite em que eu dormi com ela. Coincidentemente, na noite que eu dormi com a minha avó, eu saí do banho e ela estava tendo um princípio de infarto. Coincidentemente, meu passaporte sumiu na noite em que minha avó não tinha ninguém para ajudar ela e ela infartou. Eu não sei explicar para vocês quantas vezes o meu cérebro tentou achar uma resposta divina para isso. E é normal, é a tendência, é isso que eu tô falando. É a apofenia. É o nosso cérebro buscando resposta em coisas que às vezes são só coincidências. E se você assistiu os stories do Mike Leão do começo da narrativa até o avistamento do OVNI, são uma sequência de milhões de stories. Do momento em que os animais estavam eufóricos, e aí depois ele viu que era só um cara na moto, aí ele se acalmou, até ele ir consertar a cerca dele, e aí ele começar a escutar coisas, você percebe que já foi criada uma atmosfera de mistério ali. Desde o momento que os animais estavam eufóricos, ele já estava, o que será que é isso? Ai, que coisa estranha, nunca aconteceu isso aqui. Aí ele foi lá ver a cerca dele. Meu Deus, que coisa estranha, que som estranho. Tô escutando uma coisa estranha. Às vezes nem é um som estranho. Às vezes é só um som que ele nunca reparou que tinha, porque ele não estava nesse estado de achar que tinha alguma coisa. Então ele linkou os animais eufóricos com um possível som estranho da mata, até a terceira coisa, onde ele viu luzes no céu e o cérebro dele pregou uma peça dele achando que são naves alienígenas. Às vezes era só alguma outra coisa, com uma explicação um pouco mais terrena e não alienígena, entende? Às vezes a gente cria espaço para o nosso cérebro dar uma brincada com a gente, e é por isso que... Por que eu falei tudo isso? E se você estiver ainda nesse vídeo, te amo, sério, porque é difícil construir uma narrativa. Porque eu não acho que o Mike tá mentindo. Eu não acho que ele é psicopata nesse nível de ser ator nesse nível e colocar sua vida em risco nesse nível em troca de uma fama que nem era garantida. Eu acho que realmente ele foi criando espaço para o próprio cérebro dele pregar uma peça nele. Porque eu acho que a explicação mais óbvia que eu vi na internet é que realmente aquelas luzes não eram visíveis da casa do Mike até pouco tempo atrás, que foi quando cortaram as árvores que davam para enxergar a tal da chácara, ou do camping, ou do que quer que seja que ele viu. E aí ele achou que era uma nave alienígena. Então, eu não tiro a genuinidade. Eu acho que realmente ele achou que era uma nave. E eu também acho que não era uma nave. As duas coisas, elas podem existir no mesmo universo. E outra coisa que eu acho muito importante falar nesse vídeo. O sobrenatural, dentro da nossa espécie humana, ele não surge do nada. Porque eu sei que talvez tenham pessoas nesse vídeo que acreditam piamente no que o Mike fala e tá tudo bem, é o seu direito. Mas eu não quero que vocês achem que só porque eu acho que não era alienígena, que eu não acredito que possam existir vidas inteligentes fora da Terra. Muita gente confunde isso, né? Não é porque eu não acredito mais em ET ou porque eu não acho que o Mike viu um ET que automaticamente eu sou negacionista. Não, gente. As duas coisas também podem existir no mesmo mundo. Podem existir ETs e podem também existir outros seres mais inteligentes que a gente que não vão entrar em contato com a gente, porque às vezes a gente nem tem a cognição de entender que aquilo é um ser extraterrestre. Vou dar um exemplo pra vocês também. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu adoro falar sobre esse tema. Quando eu era comissária de bordo, eu virei pra um piloto e eu perguntei pra ele: cara, você já viu algum objeto estranho no céu? Você já voou tantos anos, você nunca viu nada estranho? Nem lá embaixo, nem aqui, nem mais pra cima? Ele olhou pra minha cara, leu o meu badge name, né, o meu crachá, e falou assim: Caroline, você acha mesmo que se existisse vida mais inteligente que a gente, eles iam escolher a gente para entrar em contato? Tipo, quão egocêntrico a gente tem que ser para achar que nós somos o centro do universo ou tão importantes ao ponto desses seres entrarem em contato com a gente? É a mesma coisa que eu pegar esse Airbus 380, pousar ele nesse deserto e tentar comunicar para um calango
que eu achar uma raposa, um calango, um grilo, como eu tô me sentindo hoje, ou tentar explicar uma equação matemática pra ele, ou que a humanidade acredita em Deus, ou que talvez existam ETs, e perguntar a opinião dele. Primeiro, você acha que esse calango ele vai compreender a minha linguagem? Você acha que ele vai olhar pra mim e falar, nossa, um humano, vamos tentar entender o que esse humano tá querendo falar comigo? Ou você acha que esse calango vai fugir, ou ele nem vai ligar, ou ele vai ficar comendo mosca? Ou você acha que esse calango vai responder? Entende? É mais ou menos a mesma lógica. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se existe vida inteligente fora da Terra, e é muito possível que exista, porque o universo é gigantesco, quão egocêntricos a gente tem que ser pra achar que os ETs vão vir falar com nós? Tipo, é isso que me pega mais nesse caso, sabe? Tipo, mano, se existe ET, se foi nave, se não foi, se o avistamento de qualquer outra pessoa, até as minhas próprias experiências são reais, por que a gente acha que eles vão vir falar com a gente? E outra, eu não excluo a existência do sobrenatural. O sobrenatural, ele sempre existiu. Talvez o que a gente acha que é ET, o que a gente acha que é Deus, o que a gente acha que é anjo, o que a gente acha que é fada, duendes e gnomos, sejam apenas coisas que a gente, nesse 2026, com a nossa inteligência, a gente não consegue explicar. E se você parar pra pensar, lá na época da Inquisição das Bruxas, mulheres que tinham um conhecimento um pouquinho mais avançado sobre a natureza, as ervas, as curas, elas eram consideradas, né, bruxas, elas eram queimadas, só porque elas estavam exercendo formas mais populares de medicina, que na época não era reconhecido como medicina. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma mulher que faz um chá, ou maçaroca ali, uma erva, que ela pegou da casca da planta salgueiro, e ela colocou ali pra curar um negócio numa pessoa, e a pessoa realmente se sentiu bem. Será que ela é bruxa? Ou será que anos depois, em 2026, por exemplo, a gente descobriu que essa planta tem princípios ativos tão poderosos que a gente colocou elas na aspirina, né? Um remédio popularmente usado, comumente usado por todos nós. Será que essa mulher era bruxa mesmo? Ou ela só entendia um pouco mais de medicina e natureza e propriedades das plantas? Será que era sobrenatural? Será que era magia? Não. Só que naquela época a gente não tinha compreensão para isso ainda. Outra coisa, peste bubônica. Muita gente morria de peste bubônica porque achava que era castigo de Deus, porque achava que tinha corrompido a alma, ou fizeram uma maldição para a pessoa. E aí depois anos se passaram e a gente descobriu que é porque essas pessoas não tomavam banho. Porque elas iam lá, comiam as coisas com a mão, passavam a mão na terra, aí limpavam a bunda com a mão. E ali tinham bactérias que faziam essas pessoas morrerem. E a gente descobriu isso com o quê? Com o avanço da medicina. Será que essas pessoas estavam com a alma corrompida? Será que elas estavam amaldiçoadas? Ou será que elas só pegaram uma bactéria e morreram? Ai, gente, tem tanta coisa assim. A gente achava que eclipse era a manifestação de Deus. Hoje em dia a gente prevê as manifestações de Deus, né? A gente sabe as fases da Lua. A gente sabe onde os planetas vão estar alinhados para os próximos, sei lá, quantos mil anos. Muita gente com transtorno mental, por exemplo, eram pessoas que a gente considerava que estavam possuídas, amaldiçoadas também. E hoje em dia a gente já entende que existe uma questão de cognição, genética e tudo mais. É isso que eu tento falar. Tipo, a gente não tem que desconsiderar o sobrenatural, porque eu acho que muita gente, tipo, descarta a existência de fenômenos sobrenaturais porque a pessoa é muito inteligente e ela é muito cética. Ok, você pode ser cético, é seu direito, mas eu acho que às vezes o sobrenatural, às vezes, é só algo extremamente natural e extremamente mundano que a gente só não tem a capacidade de explicar ainda. Pode não ser ETs, fadas e gnomos. Pode ser, pode não ser. E é por isso que eu preciso da opinião de vocês pra esse vídeo. Eu não acho que o Mike mente. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa é perversa nesse nível, tipo, a ponto de matar seus próprios animais. Eu não acho que ele fez isso. Mas, caso ele apareça aqui daqui 2 dias preso e seja confirmado que ele fez tudo isso, eu não sei se eu me surpreendo com a humanidade, mas eu não sei se eu me surpreendo. E é isso, gente. Um vídeo longo, reflexivo, um pouco descrente, né? Um pouco desiludido. Mas espero que vocês tenham ouvido, que tenham lavado uma louça, arrumado uma casa. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.